Graça e paz, meus queridos. Hoje, mais um reality talk show diferente, né? Estamos a cada dia melhorando aqui o estúdio, estamos melhorando para melhor servir a vocês. E hoje nós estamos com a nossa digníssima primeira dama aqui do talk show, Franciele. Faltou semana passada, rapaz, me deixou sozinho. Eu não gostei de ficar sozinho não, Jean. Eu tinha que estar com ela. É só nós dois aqui, para a glória de Deus. Seja bem-vinda, Franciele. Obrigada. Vamos iniciar uma oração, vamos orar para que Deus venha tomar a direção da palavra de hoje. Senhor, meu Deus e amado Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, engrandecemos, glorificamos e exaltamos o teu santo, maravilhoso e poderoso nome. Que tudo que venha a ser falado aqui, Pai Celestial, seja para a tua glória, a tua honra e teu louvor. Que a gente venha diminuir, que o Senhor venha crescer dia após dia. Pai Celestial, que a nossa vida seja para servir ao teu reino, seja para fazer a tua vontade. Pai Altíssimo, em nome de Jesus Cristo, eu abençoe essas pessoas que estão ouvindo neste dia essa palavra qual vai ser ministrada, que seja no coração e na mente de cada um. Pai Celestial, abençoa, protege esses que estão em casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu estava pensando orando a Deus, pensando, meditando, no que trazer para o dia de hoje, para o nosso reality talk show hoje. E teve uma pessoa que a Franciele perguntou, como é que você conheceu? Eu digo, eu não conheci, né? Deus tocou no nosso coração, a gente estava em São Paulo, em Alphaville, em um evento lá, e Deus tocou no nosso coração e a gente foi entregar algo de Deus para aquela pessoa. Porém, depois ela nos procurou nas redes sociais e entrou em contato, agradeceu a Deus que estava precisando daquela palavra e tal. Eu digo amém, que seja realizado na tua vida. Porém, tudo aquilo que Deus fala tem um tempo para ser concretizado, né? Deus fala através da sua palavra, Deus fala através do vento, Deus fala através de outra pessoa, de um profeta, Deus fala através de todas as formas. Mas tem um tempo para se concretizar. Eu estava falando aqui com o Jean, justamente com o Jean, que as pessoas, como ele faz tudo isso com excelência, é impossível a gente fazer algo com excelência com que a gente não seja honrado depois. Né? Que a gente não seja honrado depois. Porque é natural. Deus recompensa aqueles que fazem com excelência, que a gente já trouxe em um outro podcast, em um outro talk show, que um homem diligente no seu trabalho vai ser colocado perante reis, perante pessoas cheias de comprometimento com riquezas, perante reis. E aí o que é que acontece? Por ser um tempo imediatista, pela internet travar 2, 3 minutos, pelo seu telefone, o seu computador travar 2, 3 minutos, você já fica teclando, batendo uma aperreada para que as coisas venham acontecer. Mas no mundo espiritual e no mundo real não é assim. No mundo real não é assim, não tem nada não, já fica em paz. E no mundo real não é assim. Gente, normal, nós estamos ao vivo, e no mundo real não é assim. O mundo real existe um tempo, um propósito e um processo. Principalmente esse processo. E para a gente entrar na questão desse processo, a gente vai ler Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Lê aí, Franciele, por favor. Que diz assim a palavra de Deus. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta.
O 6. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. O 7. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. O 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O 12. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém. Então aqui é Jeremias. Se a gente for ver o ministério de Jeremias pelo ângulo espiritual que as pessoas veem hoje, Jeremias era um profeta fracassado. Porque tudo que ele falava não se cumpria. acontecia. Ou se cumpriu hoje, no tempo determinado, mas ele não ganhou nenhuma alma. Se cumpria, mas ele não ganhou nenhuma alma. Porque ele profetizava verazmente. Ele foi um profeta que teve que viver isso aqui. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E aí ele não teve resultado financeiro, ele não teve resultado materialmente falando, ganhou almas para o reino celestial. Tudo que ele pregava ficava no subentendido, mas acontecia. Né? Que é essa palavra. Eu disse não acontecia, mas acontecia. Porque foram para a Babilônia, tal, sofreram as consequências. E mesmo assim, Jeremias, no tempo de hoje, seria um profeta fracassado. Porém, tudo o que ele falava, Deus cumpria. E aí, mas o que eu quero pegar é que antes que eu e você fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. E ele já tinha um propósito definido para a nossa existência. Ele já tem um propósito definido para a nossa existência. Porque as pessoas vivem falando: ah, eu tenho que viver o meu propósito. Ah, eu quero viver o meu propósito. Os coaches ficam dizendo: ah, viva o seu propósito. Mas qual é o seu propósito? Eu já falei isso aqui uma outra vez, a gente tem um podcast falando sobre isso. Não viva o seu propósito, viva o propósito de Deus. Então, você tem que entender, compreender que a Bíblia não vem falando sobre você. Vem falando sobre Deus. O seu propósito não é você. Não é seu. O seu propósito é de Deus. E ali a gente vinha comentando, né, Fran? Sobre a vida da Franciele. Como é que você descobriu o seu propósito? O meu propósito, até então o que eu vivia, eu achava que eu estava caminhando para cumprir o que eu queria, o meu propósito de fato, o que eu planejei. Sim. Porque eu estudei, eu fiz cursinhos, eu fiz o vestibular, cursei os 5 anos, né, da universidade, me formei, comecei a trabalhar na minha área. Desde antes de me formar, eu já trabalhava na minha área, eu sou professora e eu não me via sem fazer aquilo. Não me via sem fazer aquilo. Mas a partir do momento que eu deixei que o Senhor tomasse conta da minha vida, Ele foi direcionando o meu caminho. E não ensinar não significa que eu deixei de viver, não estar na escola, não ensinar na escola, não significa dizer que eu abandonei o meu propósito. Porque, como você estava falando, o nosso propósito aqui na Terra é fazer cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. E o que Ele tem para você é diferente do que Ele tem para mim. Mas que no final vai nos levar para o mesmo lugar, que é para junto dEle, para perto dEle.
para fazer a obra dele, para fazer a palavra dele se cumprir aqui na terra. E o pastor Tiago Brunet disse na última conferência, na conferência Corpo, Alma e Espírito do ano passado, de 2023, que nós precisamos nos mover em direção ao propósito. O propósito de Deus na minha vida, eu vou ficar aqui de pernas cruzadas e quando Deus quiser vai acontecer. Se Deus quiser vai acontecer. Mas nós precisamos nos erguer e caminhar em direção a esse propósito. O meu marido, ele não quer emagrecer, mas ele quer perder um pouco da barriguinha. Já tô perdendo, viu? Já tô perdendo, já. Mas se ele não se erguer, se ele não se levantar, não se mover em direção a esse propósito, ele não vai conseguir. Trazendo para uma expressão que a gente pode, né? Quer um corpo malhado, mas não pisa na academia. Como é que vai acontecer? Não existe. Quer passar no vestibular? Quer passar no vestibular e não estuda. Vai comprar a caneta ungida. Isso não existe. Então, assim, é isso que o pastor falou naquele dia, ficou impregnado na minha mente. Então, nós temos que nos mover, nós temos que nos erguer todos os dias. Eu já tentei tantas vezes e não consegui. Mas não é sobre isso. Não é sobre a quantidade de vezes, é sobre a sua consistência, sobre a sua persistência, sobre a sua insistência. E Deus, ele não fica nos testando meramente, mas ele quer que nós sejamos provados para sermos aprovados. E que nós precisamos, o que o pastor Tiago Brunet me fez fixar na minha mente foi exatamente isso. Nós precisamos ser constantes na presença de Deus. Eu vou aceitar Jesus, vou isso, vou aquilo, para Deus me presentear, para Deus me abençoar, e depois eu vou sair da presença. Deus sabe já o que é que você vai fazer, se Ele te conceder aquilo. A palavra de Deus diz que antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Então Deus, Ele sabe de tudo quanto nós passamos aqui, de tudo quanto nós vamos ainda viver. Ele conhece o nosso passado, Ele sabe da nossa vida, Ele vê o nosso futuro. Então, nós precisamos entender que não existe o meu e o seu propósito. É o propósito que Deus quer para cada um de nós. Como eu já falei, pode ser diferente. Mas na vida do irmão é mais fácil, porque ele palestra, porque isso, porque aquilo, ele ganha mais. E para mim é tudo mais sofrido. Mas Deus, Ele sabe, Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. Se fosse da vontade de Deus que você se tornasse milionário da noite para o dia, ia acontecer. Oxe. Amém, eu recebo. Mas se não, se você tem um caminho a trilhar, amém. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Então, erga-se, se levante e caminhe em direção ao seu propósito. Amém? E é interessante, eu trouxe essa palavra justamente por causa disso. Porque Deus fala contigo, Deus fala comigo. Deus nos revela aquilo que Ele quer que a gente execute nessa terra. Nos dá uma visão clara. E a primeira coisa que a gente faz é o que Jeremias fez. Bota uma desculpa. Porque Jeremias aqui no 2 diz assim: então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Então a gente é mestre em dar desculpas. Nós somos mestres em dar desculpa. Porque você... Não, por causa do fulano. A culpa é sempre do outro, nunca é da gente. A gente nunca toma a responsabilidade para nós. Que a gente fez um método e o método dizia o poder da autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É uma responsabilidade sua. Se está dando certo, a responsabilidade é de quem? Sua. Se está dando errado, a responsabilidade é de quem? Sua. Se está meio termo, a responsabilidade é de quem? Sua. O problema é seu, meu irmão. Deus já te chamou, já te deu uma visão clara. Agora você não acredita, você está dando desculpa. E a sua desculpa está te tirando do caminho, está te tirando da direção daquilo que Deus tem a realizar na tua vida. Caio, mas como eu sei que é a voz de Deus? A Bíblia diz que Deus não traz confusão para ninguém. Nosso Deus não é Deus de confusão. Então a visão é clara, é reta, você sabe que tem que executar aquilo.
mas você é mestre em dar desculpa. Você diz, eu quero ter um corpo saudável, eu quero ter uma vida saudável, eu quero ter uma vida saudável. Mas o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo só apenas uma coisa, mudei a minha alimentação. Mas aí eu preciso do exercício físico, preciso ou me acordar cedo, ou mudar o meu horário para que a gente venha na academia, ou faça uma caminhada, qualquer coisa do tipo. Mas você tem que estar tomando a direção daquilo que você está realmente precisando. E aí, quando você coloca uma desculpa, aí Deus diz, ei, não. Versículo 7. Mas o Senhor disse, não digas eu sou uma criança. Não diga que você não pode. Não diga que você não consegue. Não diga que você não vai chegar lá. Não diga. Porque Deus já te deu uma visão clara, Ele já te chamou desde o ventre. Antes de tu ser gerado no ventre da tua mãe. Antes da minha filha, Helena, ser gerada no ventre da mãe dela. Ele já conhecia, Ele já tinha dado a mim uma visão clara sobre ela. E o que ela vai ser. E está dando essa visão a ela. Está treinando. Deus nos treina aqui nessa terra. Deus nos treina aqui nessa terra. Aí Ele diz, olha... Aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo que eu mandar, quanto eu mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Deus se responsabiliza com aquilo que Ele fala, que Ele promete, que Ele quer cumprir a partir do momento que você começa a andar em direção a isso. Deus, Ele se responsabiliza. É o que está aqui escrito. Ele te livra. Mas não está acontecendo. Então o problema é seu. Você que não está caminhando na direção certa. Você que não está se ajoelhando, buscando a Deus, tentando compreender os mistérios dele, tentando dizer, Deus, olha, dá meu direcionamento todos os dias, faz com que a minha vida seja direcionada ao propósito que o Senhor quer. Essa questão da desculpa, ela é muito forte, porque eu era mestre em dar desculpas. Desde que eu saí da escola, eu sempre fico me questionando. Sempre ficava, né? Me questionando. Será que eu fiz a coisa certa? Mas será que... Mas será? Mas será que eu não deveria, pelo menos, retornar? Mas será? E essa dúvida, esses questionamentos, sempre na minha mente no início de quando eu tinha saído da escola. Você falou aí que Deus se responsabiliza. E Ele se responsabiliza verdadeiramente. Porque eu achava que o que eu recebia supria. Mas o que supria não era o que eu recebia. Era o cuidado de Deus. Sim. Sobre as nossas vidas. Porque eu moro em um sítio, um bairro, e eu trabalhava em um bairro distante. E então, eu tinha que pegar pista, às vezes eu ia pela estrada de barro, onde várias pessoas falavam que tinha sido assaltada. Para encurtar o caminho, eu ia pela estrada de barro. Mas no inverno não tinha como passar por essa estrada, então eu tinha que dar a volta em uma cidade para poder chegar no meu trabalho. Então era todo um gasto, era tudo... E eu dizia assim, mas será que o meu marido tá com a razão? Será que eu devo mesmo parar de trabalhar? E aí eu comecei a sentir a necessidade de estar mais próximo da Helena. E eu usei o meu marido como desculpa para sair da escola, mas eu já estava sentindo a necessidade de estar mais tempo com ela. E aí, Deus, ele se responsabilizou de tudo, porque até então eu achava que tinha independência financeira. 1,5 salário por mês. Eu achava que tinha independência. Tudo que eu quero comprar eu compro, tudo que eu quero fazer eu faço.
a minha filha, o que eu quero fazer com ela, eu faço. Então, eu achava que tinha essa independência. E quando eu saí da escola, Deus ele me surpreendeu de várias formas. A primeira foi poder cuidar mais da Helena, como eu já tinha a vontade. A segunda era me dedicar à igreja. E aí eu comecei a focar mais nas crianças da salinha. Como eu já falei, eu sou professora da escola bíblica infantil. E lá, Deus supriu a minha necessidade de sala de aula. Porque até então eu não me via fora da sala de aula. E aí Deus ele supriu essa outra necessidade que eu tinha. Ah, mas e o dinheiro e o salário? Deus cuidou da nossa empresa. Deus prosperou de uma forma grandiosa, porque a nossa empresa ela cuida de documentação, de financiamento, de venda de lotes e de residências de imóveis de outras pessoas. Então, quando uma coisa não estava tão bem, Deus se encarregava de dar um empurrãozinho em outra. Porque a gente sabe que nada é por nós, pelas nossas forças, mas sim pelo cuidado que Deus tem na nossa vida. E o dinheiro não faltou, graças a Deus por isso. Às vezes o meu esposo diz, mas e como que você está comprando? Ah, Deus está se responsabilizando por tudo. De vez em quando é um piquezinho aqui que eu não digo a ninguém, né? Cai um dinheirinho aqui, eu digo, a minha mãe tem as vendas. E ela sempre está vendendo uma coisinha e outra, e o Pix cai aqui, eu digo, mãe, ó, eu vou precisar aqui depois. E Deus ele vai se responsabilizando, não é tapando o sol com a peneira que a gente faz as coisas aqui. Mas Deus ele está se responsabilizando de todas as áreas a qual eu temia que não ia ser suprida se eu estivesse fora da sala de aula. E o Caio estava falando aqui sobre sobre Jeremias, né? Que ele próprio disse que não conseguia falar, que não podia falar porque ele era uma criança. Então, assim, nós não devemos profetizar coisas que nós não podemos fazer. Nós vimos em vários âmbitos que a palavra, ela tem poder. Então, que tudo quanto saia da nossa boca seja para edificar alguém e principalmente a nossa própria vida. Não diga que você não é capaz, porque o próprio Deus te diz que cuida de você, que é com você para te dar o livramento que você espera. Eu fico assim, meditando nos propósitos de Deus sobre a minha vida. É sobre a minha vida. E desde sempre, eu sempre tive o desejo de ter tudo em abundância, né? A minha vida é extremamente em abundância. A partir do momento que eu recebi Jesus na minha vida, a partir do momento que eu comecei a me dedicar ao ministério, desde quando a gente entrou na igreja, a gente entrou de cabeça. Mas é a igreja? Não, é Jesus. Porque ele recompensa infinitamente mais quando a gente exerce o nosso ministério. Eu vejo pessoas querendo cumprir o seu propósito, querendo viver. Meu propósito é impactar vidas. Já ouvi muito isso. Meu propósito é impactar vidas. Mas espera aí, é impactar vidas? Como? Eu quero palestrar, eu quero dar mentorias, eu quero... que hoje está na moda isso, né? Eu quero viver dessa forma. Tem certeza? Tem. Você quer pagar o preço para isso? Quero. Tem certeza? Tenho. Então vem cá. Jesus Cristo ele disse que de graça tu recebeste, de graça? Está pronto a trabalhar de graça? Não! Então não está servindo. Você não quer impactar outra vida. Você quer levar uma mensagem para outra pessoa para receber mediante aqui. Então você quer ser mais abençoado do que abençoar. Porque se a gente realmente quer abençoar, a gente dá de graça. Se a gente quer realmente fazer a diferença, a gente paga para isso. Tá entendendo?
A gente paga para isso acontecer. Se realmente é o seu propósito de vida, você não se importa com a quantidade de seguidores, você não se importa com a quantidade de pessoas que estão ao seu redor, você não se importa, você somente se importará em fazer aquilo que Deus pede. Porque Jeremias foi botado um jugo. Você sabe o que é um jugo? Ele foi tratado como um jumento. Foi botado num calabouço. Foi preso num calabouço. Você sabe o que é um calabouço? Uma cacimba. Foi jogada lá. Foi jogado lá. Esse é o preço que se paga por ser usado por Deus. Esse é o preço que se paga para entrar nos propósitos e no chamado de Deus. Esse é o preço. Você está pronto para isso? Você está pronto para ter essa vocação? Você está pronto para sair da sala, você passar 5 anos, porque teve um ano de greve, 5 anos na escola, mais 4, 5 anos de pós-graduação, para chegar e jogar tudo para o ar? E fazer a vontade de Deus? E pregar, e levar a palavra de Deus para 10, 15, 20 criancinhas? Para ela te abraçar e dizer, tia, eu te amo, tia, eu te amo, tia, eu te amo. Esse é o pagamento. Esse é o pagamento. Você compreende? Esse é o pagamento. O pagamento da gente estar aqui é chegar lá na frente e dizer, bicho, aquela palavra mudou minha vida, mudou minha existência, mudou minha história. Você está pronto para isso? A Francia está querendo chorar aqui. Não vou chorar. Você está pronto para isso? Isso é propósito de vida. Isso é viver os propósitos de vida das pessoas. Né? Por que você está chorando? Você falando aí das crianças, eu lembrei daquele episódio que a gente precisou faltar e chegamos no final do culto. E as meninas me abraçaram, tia, você estava onde? Cadê você que não veio no culto hoje? Olha, tia, tá proibida de faltar, viu? E foi muito gratificante, graças a Deus. É quando a gente entende que o que a gente faz surte um efeito, tem uma diferença na vida de outras pessoas. Ah, mas é criança, daqui a pouco ninguém vai lembrar de mim. Vai ficar uma sementinha Sim. do que a gente plantou. Vai brotar, vai florescer, vai dar outros frutos. E tudo é para a glória de Deus. Então, aí é onde está o X da questão. Eu acordei com isso desde ontem. Eu estava conversando com uma pessoa que tem resultado. A gente vê nas redes sociais, tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Ela tem resultado. Hoje de manhã já acordei mentorando essa pessoa, falando com ela sobre esse tema. E estamos trazendo esse tema para cá. Viver o propósito nos emociona. Viver o propósito nos traz satisfação. Viver o propósito nos coloca tudo que a gente tem naquilo ali. Nós colocamos tudo no nosso ministério. Para que o ministério a qual Deus tem nas nossas vidas, eu não quero viver meu propósito. Eu quero viver o propósito que Deus tem para mim. Se para isso for acordar cedo, dormir tarde, se para isso for trabalhar 24 horas, se para isso for gastar energia naquilo que tem que ser gasto, se para isso for gastar tempo, gastar dinheiro, gastar o que for necessário para gastar, eu farei. E a minha casca de bala fará também. Tá entendendo? Porque nós somos um. Porque o Senhor diz assim no versículo 12. Disse-me o Senhor. Disse a quem? A mim. A mim. Disse-me o Senhor. Viste bem. Porque ele mostra uma visão para Jeremias. Você vai ver aqui do 9 ao 11. Ele dá uma visão e disse, viste bem.
Aí disse, viste bem, Eu velo. porque eu velo, ou seja, eu trago luz, eu cumpro, eu trago energia sobre a minha palavra, ou seja, eu tenho uma direção, eu sou firme naquilo que eu falo para cumprir. Então, se Deus fala e você tem a certeza que é Deus que está falando, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falou, meu irmão, não volta atrás não, Deus não volta atrás não. Então é esse o compromisso que você tem que entender. Ah, Caio, mas eu não vejo mais em outro versículo que diz que é segundo o propósito de Deus. Para a gente concluir, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8. Se eu fosse você, eu lia Romanos todinho, para você entender qual é o seu chamado nessa terra. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu, aqui diz João Ferreira de Almeida, decreto, em outras palavras diz, o seu propósito. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para se cumprir o seu propósito. Então, meu querido, minha querida, se está doendo, contribui para o bem daquele que ama a Deus. Se está alegre, é contribuição para aquele que ama a Deus. Se está estreitando o cerco, é contribuição para aquele que ama a Deus. Se está largando a tenda, é contribuição para aquele que ama a Deus. Porque tudo é o que a palavra fala. Tudo contribui juntamente. Tudo. O processo, as tempestades, as subidas das montanhas, as descidas na casa do oleiro, o esmiuçar de Deus, o quebrar, o amassar o barro, porque nós somos vasos de barro, o amassar o barro, tudo isso contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos. Amém. Tem um livro chamado Da Pressão ao Propósito. Terminei esse livro. E eu estava lendo ele enquanto esperava a Helena sair da aula. E eu não lembro exatamente a frase a qual estava falando lá, a frase. Mas eu lembro a ideia e eu vou compartilhar aqui essa ideia com vocês. Muitas vezes a gente fica comparando a nossa vida, o processo que nós estamos vivendo, com a vida do outro. E a gente esquece de olhar para o processo que o outro também já passou para chegar até aquele momento. E o livro ele dizia que a concretização daquilo que a gente espera leva tempo. Não é a perfeição leva tempo. Era outra palavra, a concretização daquilo que você sempre esperou para a sua vida. Isso leva um tempo. E aqui em Romanos, capítulo 4, e o versículo 20 diz: E não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, se você tem a convicção do plano que Deus escolheu para você viver, viva. Não duvide da promessa, não duvide do plano, não duvide do propósito, mas com fé em Deus. Passe pelo processo, glorifique a Deus pelo processo que você está passando, glorifique a Deus pelas situações que você está vivendo
E quando chegar lá, você vai olhar para trás e vai dizer, poxa, como demorou, ou poxa, como passou rápido. Mas em todo momento, ou rápido, ou fácil ou difícil, você tem que lembrar de quem te ajudou a suportar tudo, passar por tudo, foi o Senhor, o dono das nossas vidas. Então glorifique a Deus pelo processo e quando chegar lá, dê glória a Deus e continue agradecendo a Ele, porque tudo que nós fazemos aqui é pela permissão e pela vontade do Senhor. Amém. Então, só para finalizar, diz assim o 19: E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, use todas as ferramentas. O que eu quero lhe dizer é o seguinte: use todas as ferramentas que Deus está colocando na tua mão. Use tudo aquilo que Deus está colocando na sua mão. Seu emprego, sua empresa, seus recursos de tempo, a falta de tempo que a gente diz, a falta de tempo, encaixa tudo, contribui juntamente, tudo. Suas aflições, suas necessidades, suas bonanças, sua credibilidade, sua falta de credibilidade, porque tem muita gente que está sentindo falta de credibilidade. Suas emoções positivas, suas emoções negativas, seu mindset baixo, seu mindset alto. Tudo isso você tem que juntar para seguir o propósito que Deus tem a realizar na tua vida. Tudo isso tem que ser usado para o bem daqueles que amam a Deus. E assim você vai ver que momentos como esse, momentos quando a gente está na igreja, porque, meu irmão, minha irmã, é impossível você seguir o seu propósito que Deus tem para você, sem que você faça a obra de Deus. Você tem que estar engajado 100%. Foi a pergunta que eu fiz para a pessoa que entrou em contato com a gente. Eu digo, você tem ido para a igreja? Tem ido na igreja? Ah, tenho não. Ah, mas eu sinto que a minha vida é impactar vidas. Como a sua vida é impactar vidas? Você vai impactar vidas na onde? No dia a dia? Ah, não, eu quero montar uma mentoria e abençoar pessoas. Não, você está querendo ser abençoado. Você está querendo ser abençoado, não abençoar. Você está dando com a mão para receber com a outra. E não é assim na Bíblia. Você tem que dar com a mão sem querer nada em troca. É assim que você vive o seu propósito. Porque quando você faz de graça, mas fulano de tal, da mentoria, da palestra e tal, mas você sabe o que ele já fez de graça? Você já sabe o que é que ele está pagando, qual é o preço que ele está pagando para que aquilo seja realizado hoje na vida dele? Então, aguente o processo. Faça de graça, porque de graça deste, de graça te recebeste, de graça tu dás. De graça tu recebeste, de graça tu dás. E é isso em tudo. A gente recebe pessoas lá na nossa casa. São os nossos mentorandos, que nem dizem as pessoas. Eu não vejo assim, eu vejo que eles mais contribuem com as nossas vidas do que a gente com a vida deles. Mas falta só o Jean e a namorada aí lá em casa, né? Eu tenho que pegar vocês para ir lá. Estão devendo. Estão devendo a gente. Mas quando se sentam lá, todos nós contribuímos um pouco com a vida do outro. Eles contribuem com as nossas vidas e a gente contribui com a vida deles. Isso gera o quê? Amizade, irmandade, a proximidade. E a gente faz com que o processo ele seja mais leve. Porque o fardo de Jesus é leve e o jugo é suave. Tá bom? Que Deus abençoe, Deus proteja, Deus ilumine. Amém. Obrigado pela minha esposa estar aqui, nunca mais me abandone, né? Nunca mais me abandone. E até o próximo Hayale
Talk Show com essa mulher linda aqui desse lado, olha. É coisa maravilhosa. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.